Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje com mais um episódio do Pra Lá do Básico, onde a gente pega e tenta dar uma evoluída em conceitos que normalmente as pessoas veem em cursos básicos. Eu sou Armando Vernalha Júnior, dá aquela chegada no meu site, no meu Instagram, no programa de financiamento coletivo deste espacinho na internet em apoia.c/Armando Vernalha e também nos sites das empresas parceiras Canon do Brasil, Canon College, Sigma, HDVLock, Portsar, Assistência Técnica Portsar. Links para todos eles na descrição deste vídeo, incluindo cupom de desconto para compras na Portsar. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do tempo de exposição ou aquilo que normalmente o pessoal chama de velocidade ou velocidade do obturador como um todo, o mecanismo que é. Existem coisas que a gente sabe já, como eu falei, é o básico, né? Se eu dou intervalos de tempo de abertura deste obturador grandes, entra mais luz, pequenas, entra menos luz. Tempos grandes podem gerar um borrão de movimento, seja um tremido da câmera ou o objeto diante da câmera se move. Tempos curtos, algo chamado congelamento do movimento, porque você está pegando uma fração tão pequena do movimento que parece que nada se moveu. Isso aí é o elementar que todo mundo conhece. Vamos dar uma ampliada nesses conceitos. Primeiro, o que é o obturador, né? O obturador é uma abertura e fechamento de uma passagem de luz. Quando o obturador é mecânico, são duas cortinas metálicas que irão se abrir e se fechar dentro de um intervalo de tempo. Tempos muito curtos de obturação significa que uma cortina se abre e a outra cortina já vem se fechando, formando como se fosse aquela barra de luz do scanner passando na imagem. Então vai haver uma varredura deste obturador pela imagem. Isso é o obturador mecânico, ele se abre, se fecha, ou ele se abre e já vem se fechando se for um tempo curto de exposição. Isso já liga com uma informação que é o tempo de sincronismo de flash, que muita gente pergunta. O que é o tempo de sincronismo de flash? É o momento mais curto de tempo que uma câmera consegue estar com as duas cortinas abertas antes de que uma delas comece a fechar. Então, o sincronismo do flash é a primeira cortina abre, antes da segunda cortina fechar, o flash tem que ser disparado. Então, esse é o menor tempo que a câmera consegue fazer isso. E aí a derivação de pergunta que muita gente faz é o sincronismo de flash em primeira e segunda cortina. Significa o quê? Primeira cortina abriu, flash dispara, isso é flash na primeira cortina. Imediatamente antes da segunda cortina fechar, isso é flash na segunda cortina. O que dá o quê? Uma maior iluminação, ou no início ou no fim de um determinado movimento que você está fotografando. Usualmente eu só trabalho com segunda cortina. Tá? Eu não sei porque isso não é o padrão nas câmeras. O padrão é primeira cortina e você precisa ir no menu regular em segunda cortina. Para mais informações sobre flash primeira cortina, segunda cortina, flash TTL, flash manual, tudo mais, entre em contato porque eu tenho um curso de flash que pode inclusive ser aplicado como aula particular ou para pequenos grupos que me contratem. Então entre em contato e a gente conversa. Mas a diferença básica de primeira e segunda cortina é essa. E além do obturador mecânico, você tem o obturador eletrônico, que é o quê? O obturador mecânico estará aberto e o sensor de luz estará exposto. E a leitura no sensor será feita eletronicamente, como se ele ligasse e desligasse, como se ele pegasse apenas um curto intervalo de tempo da energia que está circulando por ele. É como se ele desse uma piscada. Então o obturador eletrônico é uma varredura dos pixels da imagem sem que as cortinas tenham tido que se mover. Há diferenças entre obturadores mecânicos e eletrônicos que vão além dessa questão, que é o como ele funciona. Um dos pontos principais do obturador eletrônico é o silêncio, já que as cortinas não se mexem, você não tem nenhum mecanismo funcionando, portanto ele é totalmente silencioso e adequado à fotografia de palco de teatro, fotografia de procedimentos médicos, qualquer fotografia onde se espere que o fotógrafo faça silêncio. Já o obturador mecânico sempre terá um barulho da sua atuação. Outra coisa que a gente pode falar é que o obturador mecânico é mais propenso ao tremido de imagem, porque um mecanismo se moveu, então você tem maior propensão
a um tremido. Em câmeras de alta contagem de pixels, com 40, 50 megapixels, isso passa a ser um pouco mais complexo. Então, câmeras que tenham um obturador eletrônico podem ter uma vantagem se são modelos com alta contagem de pixel, no sentido de não terem mínimas vibrações que afetem a nitidez. Vamos ver se eu não estou esquecendo de nada aqui. Uma coisa que acontece aí em favor do obturador mecânico, que eu falei dois fatores em favor do eletrônico. Em favor do obturador mecânico, vale dizer que ele é menos propenso ao rolling shutter. Rolling shutter é um efeito bem conhecido do vídeo. Vejam essa imagem na tela. Vocês estão vendo linhas bem diagonais, bem inclinadas, que na verdade eram verticais, eram linhas retas. Por que isso acontece? Porque um carro em movimento, com a câmera gravando vídeo, a leitura do sensor se dá numa posição, numa ordem de coisas que é mais propenso o rolling shutter no obturador eletrônico do que no mecânico. Mas a gente não grava vídeo com obturador mecânico de qualquer forma. Na fotografia ainda assim fica valendo. Vamos lá. Próximo passo disso. Próxima questão envolvendo o tempo de exposição relaciona-se ao comprimento das lentes. Quando a gente fala em nitidez, tem um aspecto importante que é, quanto mais longa a nossa lente, mais curto é o tempo de exposição que a gente vai acabar utilizando. Então havia uma regrinha já desde o tempo de filme que associava as coisas e essa regrinha segue valendo. Então, vamos supor que você usa uma lente 50mm numa câmera full frame, como é o caso da 6D Mark II da Canon do Brasil, que a gente utiliza para gravar os vídeos aqui do canal. Você tem lá, agora a gente está com a 24mm, vamos esquecer a 50 um pouquinho, a gente está com a 24mm gravando esse vídeo. Se eu vou fazer uma foto com a 6D, com a 24mm, com a câmera na mão, não no tripé, eu deveria ter o tempo de exposição pelo menos igual ao comprimento focal da lente, ou seja, 1/25 de segundo ou 1/30, que é um tempo redondo mais próximo. Isso ou mais curto, 1/30, 1/50, 1/60, 1/200. A foto tem mínimas chances de sair tremida. Vou pôr a 50mm no lugar, então tem pelo menos 1/50 de segundo ou mais rápido. Vou usar uma 300mm para fotografar passarinho. Vou usar 500mm para fotografar futebol. Aí 1/300 de segundo, 1/500 de segundo. Ou seja, quanto mais longa a lente, mais curto o intervalo de tempo que a gente vai usar. Isso põe uma pressão onde? No diafragma, para obter maiores aberturas. Aliás, no último vídeo do Pra Lá do Básico a gente falou de abertura, dá uma chegada lá. E no ISO. Então, fotógrafos de esporte muitas vezes estão trabalhando a 1/2000, 1/3000 de segundo para duas coisas. Uma, zerar o movimento daquilo que eles estão fotografando. Duas, evitar a todo custo um tremido das longas lentes que eles estão usando. E aí a pressão é de usar o diafragma mais aberto e o ISO lá em cima. Porque nas condições de luz é isso que você vai ter para fazer. Esta regrinha ela segue válida em câmeras digitais. Mas hoje, como a gente tem o IS nas lentes ou no corpo da câmera, o estabilizador de imagem, e como a gente tem o recurso do obturador eletrônico, a gente começa a poder ir muito além destes tempos que seriam os recomendados para se usar. Então é capaz que você consegue lá com uma 200mm, não usar 1/200 de segundo, mas usar 1/50 ou até um tempo mais longo, se a sua câmera ou a lente ou ambas tem o IS, OSS, VR, conforme a marca dá um nome aí, IS na Canon, VR na Nikon, OSS na Sony, estabilizador de 5 eixos, não sei o que, seja lá qual tem no seu equipamento. Tendo esses sistemas, você consegue tempos mais longos. E tendo obturador eletrônico, você também tem chance de tempos mais longos. Mas a regrinha fora isso segue valendo. E se você tem uma câmera APS-C e não uma câmera full frame, você em tese tem que multiplicar o fator de corte também na regrinha. Então você tem lá 200mm, mas ela está dando um campo de visão de uma 300mm. Tem um vídeo aqui no canal chamado Tudo que você precisa saber sobre fator de corte. Corre lá, assiste, que ele complementa o conteúdo que a gente está falando aqui. Assistiu, voltou, beleza? Então se você tem lá 200mm, colocou numa câmera APS-C, ela potencializa o ângulo de visão, dando o campo equivalente a 300mm, então você não estaria falando de 1/200 de segundo, mas 1/300 de segundo. À medida em que você estreitou o ângulo, você aumentou a magnificação dos objetos que você está fotografando, ou seja, eles estão proporcionalmente maiores na imagem. Maior magnificação significa que um pequeno tremido vai ficar maior. Sobre tremido e ângulo, isso que a gente está falando, tempo de exposição,
há um outro ponto para falar. Uma lente teleobjetiva precisa de tempos de exposição mais curtos do que uma lente grande angular. Por quê? Imagina que você tem lá o ângulo de visão de uma lente e você fez um tremido qualquer que seja. Você tem esse ângulo e você tem um tremido. Se você tremeu um pixel, ele é pouco no total da visão da tua imagem, porque os objetos têm um determinado tamanho. Quando você estreita o seu ângulo de visão, aquele mesmo um grauzinho que você se moveu, move a paisagem que você está fotografando 1 metro para lá e para cá. Qualquer um que já pegou um binóculo já pôde observar isso, que você mal se mexe, mas a imagem lá na frente parece que não estabiliza. É o mesmo efeito, é por causa da magnificação das coisas. Quanto mais longa a lente, maiores ficam, né? Aproxima-se, a impressão visual de aproximação dos objetos é porque eles estão ficando maiores para você. Maiores, qualquer movimentinho é uma chacoalhação em termos de nitidez. Aí muita gente me pergunta depois dessas considerações todas, pô, Armando, você tem umas dicas de uns tempos de exposição que resolvam vários problemas? Tenho. Vamos lá. Tempos para as coisas. Se você vai fotografar um pedestre, gente a pé, que não esteja correndo, se você quer um pouquinho de um borrão de movimento, 1/30 de segundo. Mão, pé, alguma coisa já tem um borrão de movimento, mas o resto está nítido. Não quer esse borrão de movimento? Pelo menos um ponto mais fechado que isso, 1/60 de segundo. Dificilmente um pedestre tem qualquer parte dele borrada em 1/60 de segundo. Vai fotografar uma bicicleta andando. Não é uma competição de ciclismo. Uma bicicleta na rua, anda normal. 1/60 de segundo já dá uma boa nitidez para ela com um pouquinho de borrão de movimento, que pode ser bacana. Não quer esse borrão de movimento? Quer definir melhor os raios da bicicleta, todos os detalhes? 1/125, ou seja, sobre aquele tempo que dá um pouquinho de borrão de movimento, se você fechar um ponto de exposição no obturador, ele já geralmente é suficiente para nitidez plena. E lógico que você precisa fazer testes, porque tem pedestres e pedestres, ciclistas e ciclistas, tem variações sobre isso que eu estou falando. Se você vai fotografar, por exemplo, danças ou esportes, porque aí tem movimentos mais vigorosos, mais vivos. Então uma dançarina, tem um amigo meu, Mauro, aliás Mauro, um abraço para você se estiver vendo o vídeo, já emprestou equipamentos aqui da Fuji para a gente fazer review nesse canal. O Mauro fotografa dança. E uma vez a gente conversava sobre isso, porque em coisas de dança do ventre, às vezes a dançarina faz um movimento de mão que o corpo até já parou, mas a mão tem um movimento rápido. Então às vezes com 1/200 de segundo, a mão ainda tinha um pouco desse borrão. E a gente falava disso, a faixa de 1/250 de segundo tende a congelar movimentos de esporte, de dança, mas vai sobrar esses pequenos borrões. Pegou um tenista batendo numa bola, ele vai estar congelado com 1/250 de segundo? Vai, mas a bolinha vai estar borrada, a raquete talvez esteja borrada, esse tipo de coisa. Já com 1/500 de segundo, dificilmente você tem esses borrados. Dá uma olhada nessa foto aqui. Isso é uma foto de avião da Esquadrilha da Fumaça, tá? E está com 1/500 de segundo e a gente está vendo a hélice do avião. Então se a gente está vendo a hélice de um avião, é improvável que haja um movimento muito mais rápido que isso, que a gente precise de tempos de exposição muito mais curtos do que 1/500. É bem improvável, mas pode acontecer em algumas situações de esportes de velocidade, por exemplo. Então, motociclismo, você quer parar o raio da roda de uma moto que está passando a 300 por hora na sua frente, pode pedir tempos de exposição ainda mais curtos do que 1/500. Mas isso que eu já falei para vocês dá uma ideia. Você consegue fotografar um surfista no mar a 1/500 a 1/1000 de segundo. Boa parte dos esportes e das danças entre 1/250 e 1/500 de segundo. Isso aqui já dá uma dica do que vocês vão procurar. Dá uma olhada nessa outra foto aqui, isso é um panning. Panning é uma técnica que se acompanha o movimento de algo e clica durante o movimento. Essa foto está feita com 1/20 de segundo, então é um carro. Mas 1/20 seria um tempo bastante longo para um carro em movimento. Ele estava devagar, meio que desfilando ali na avenida. Algum dia de jogo do Brasil o pessoal estava comemorando. 1/20 de segundo já foi suficiente para um panning com bastante borrão de movimento, mesmo num carro que estava devagar. Se fosse um carro em velocidade, a gente precisaria de tempos muito mais curtos que isso para um panning. Eu já fotografei a Fórmula 1, por exemplo, e na Fórmula 1 a gente com 1/200, 1/300 de segundo faz panning com os carros.
né? Você acaba fazendo 1 sobre 1000, 1 sobre 2000 para congelamento total da ação. Beleza, gente? Isso foi um conjunto de coisas que eu queria conversar com vocês para o quê? Expandir as ideias relacionadas a tempo de exposição, obturador, obturador eletrônico, primeira cortina, segunda cortina. Espero que esse conjunto de informações ajude vocês a, se aprofundar no estudo do tempo de exposição, que é um dos fundamentos principais da fotografia junto com a abertura. 2, que isso permita vocês terem ideias dentro do que se pode fazer criativamente com o tempo de exposição, explorando o borrão de movimento ou explorando o congelamento das cenas no tempo. Beleza, minha gente? A gente se vê por aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, manda lá um joinha, compartilha nas suas redes sociais. Se tem alguma dúvida, pergunta aí nos comentários. Quando sobra um tempinho, eu entro aí para responder. A gente se vê, pessoal. Até mais.